Alessandra Rocha, sou psicóloga e uma das autoras do livro O Segredo da Tartanina. Hoje estaremos aqui falando sobre o projeto Tartanina. Antes de começar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e já ativassem o sininho para que recebam as notificações dos próximos conteúdos. Bom, o projeto Tartanina, ele nasceu a partir da criação do nosso primeiro livro, o livro O Segredo da Tartanina. Isso aconteceu lá em 2005, quando as três autoras, a Sheila, a Cristina e eu, nos encontramos num serviço especializado no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, aqui no município de Londrina. Nós éramos as profissionais, as psicólogas responsáveis pelos atendimentos. Ocorre que naquela época, muitas crianças elas eram encaminhadas com suspeitas de que haviam sido vítimas de abuso e havia uma expectativa de que essa informação pudesse ser confirmada, até para que aquele serviço, juntamente com outros que compunham a rede, pudessem garantir a proteção daquela criança. O fato é que muitas crianças eram encaminhadas e que não conseguiam falar sobre aquilo que havia acontecido a elas nesses atendimentos iniciais. E daí nós pensamos, seria tão importante se houvesse um material didático, lúdico, que auxiliasse as crianças a revelar e a relatar aquilo que havia acontecido a elas? Bom, mas naquela época não havia. Foi quando nós pensamos, então vamos criar um material. Então nos reunimos e, baseado em tantas histórias que nós já havíamos ouvido de crianças que já tinham passado por situações como essa, construímos o enredo e a história. Depois batizamos a Tartanina e, a partir daquele material, que a princípio foi um material muito lúdico, né? Nós percebemos que, de fato, com a leitura daquele material, muitas crianças conseguiam falar com mais facilidade a respeito daquilo que havia acontecido a elas. Isso foi muito importante. Contudo, lá em 2005, quando o livro foi publicado, lá em 2010, quando o livro foi publicado, nós percebemos que, além de nos ajudar nesse atendimento em casos de suspeitas de abuso sexual, eles poderiam ser absolutamente importantes para apresentar esse assunto, esse tema, para qualquer criança. Então, muitos adultos não tinham muita facilidade para falar sobre isso, não sabiam como abordar esse assunto com as crianças. Então, a partir da publicação do nosso livro, nós percebemos que ele poderia ajudar nos trabalhos relacionados à prevenção. E daí nós percebemos que o nosso material, ele tinha uma amplitude absolutamente maior do que aquela que nós imaginamos inicialmente. Mas sobre isso, a Cristina e a Sheila vai falar com vocês. Olá, pessoal! Então, eu sou a Cristina, outra autora, e vou contar um pouquinho para vocês essa experiência, né, de ter escrito esse livro. E é esse livro aqui que a Alessandra estava se referindo, tá? O Segredo da Tartanina, que deu origem ao nosso projeto. Então, o que acontece? As crianças que chegavam até nós, elas realmente não tinham muita dificuldade de verbalizar. Aliás, as vítimas, de uma forma geral, nós percebemos que há uma grande dificuldade em revelar sobre os fatos que aconteceram com ela. Por uma série de questões, até pelo próprio tabu da sexualidade, pela vergonha, pelo medo, por ser alguém, né, muito próximo da vítima, aquele que abusa. Então ela tem um vínculo, ela tem medo, muitas vezes porque essa própria vítima se sente culpada. De alguma maneira, ela acha que ela, de alguma maneira, causou tudo isso. Então, diante dessa situação, nós nos deparávamos com várias situações em que a criança permanecia em silêncio, tá? Então, por isso que nós escrevemos, então, né, esse livro, para que a criança pudesse ter essa possibilidade de revelar sobre o que aconteceu de uma maneira que fosse algo muito tranquilo, né? Inclusive, quando nós abordamos a situação de violência sexual, né, do segredo, do abuso sexual, o livro retrata de uma forma bem lúdica, né, que o abuso sexual é a tartaruga sem o casco dela. Então, justamente é nessa situação que muitas crianças acabam identificando que não é uma situação natural, comum, e que há algo de errado no comportamento dessa vítima e no comportamento desse autor também. E uma outra situação que a criança se identifica bastante é com o baú do segredo. Então vocês vão ver aqui que a Tartanina ela sai calada
segurando um baú misterioso. E aí no decorrer do livro nós vamos falando que baú é esse, que situação de segredo que permitem que as crianças, que faz com que as crianças se calem, né? Então, isso em tudo é para a gente pensar que nós, enquanto adultos, enquanto responsáveis por essa criança, por esse adolescente, precisamos identificar sinais e indícios que as crianças dão a respeito de estarem sofrendo a violação, do abuso, né? De estarem sofrendo abuso sexual. Então, por exemplo, comportamentos, mudanças súbitas no comportamento, né, no aspecto da sexualidade, ou uma curiosidade, ou uma repulsa significativa por uma pessoa, são indicadores que a gente precisa estar atento. Por que a criança está agindo daquela maneira, né? E outras, né, tantas outras sintomatologias, mas que a gente vai focar muito nessa mudança de comportamento e no segredo que essa vítima ela acaba guardando, certo? Então, esse é o nosso diferencial quando a gente começa a pensar em prevenção, que nós, enquanto adultos, precisamos identificar a violência sofrida, e em seguida, poder também encaminhar para os órgãos competentes, certo? E aí, em relação aos atendimentos, então, a partir desse material, as crianças foi possibilitado que as crianças relatassem um pouco mais, com maior liberdade, sem aquele receio, né, sobre aquilo que a gente estava querendo abordar com ela. Em seguida, nós trabalhamos a prevenção, que daí a Sheila vai estar falando para vocês um pouquinho mais, então, sobre o que é essa prevenção dentro do projeto Tartanina, tá? Nosso livro, O Segredo da Tartanina, ele foi para edição no final de 2010 e ele foi lançado em março de 2011 num evento anual da nossa editora, um importante evento dessa editora. Já no lançamento, ele se espalhou aí para diversos cantos do Brasil e as pessoas a partir daí começaram a nos procurar porque elas queriam aprender como falar com as crianças sobre o abuso sexual, elas queriam aprender a fazer prevenção. Nesse ponto, a gente viu a importância de lançar um manual, que chama-se o Manual do Adulto. E nele a gente desenvolveu uma metodologia de prevenção em 6 encontros. Em cada um dos encontros, a gente fala com as crianças sobre várias temáticas para ensinar para elas habilidades autoprotetivas, que é o foco do nosso trabalho, que são os 3 R's da prevenção: reconhecer, resistir e relatar. O que seria isso, né? Reconhecer uma situação abusiva ou um potencial ofensor, resistir, dizer não às investidas desse ofensor e o mais importante, que é relatar isso, o que aconteceu com ela, para uma pessoa de confiança. É importante falar também que essas habilidades elas foram testadas na minha pesquisa de mestrado, onde eu pude comprovar com evidências científicas a eficácia do uso do livro para a prevenção. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, esses artigos eles estão publicados em importantes revistas científicas, 3 deles em língua portuguesa, 2 em língua inglesa e também 2 capítulos de livro. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo os links para as leituras. De 2011 para cá, o projeto passou a viajar pelo Brasil e a gente saiu capacitando profissionais da rede de proteção. A gente já passou por todas as regiões brasileiras e já estivemos em mais de 50 cidades. A gente estima também que mais de 15 mil pessoas possam ter sido formadas como agentes de prevenção. E a partir daí, mais de 50 mil crianças puderam ter acesso às ações preventivas desses agentes. A gente também publicou um outro livro e mais um está no forninho. O projeto cresceu bastante e isso tudo tem deixado a gente muito feliz. E se você quiser saber um pouco mais sobre o projeto, acesse as nossas redes sociais e fica ligadinho aqui no canal.